Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui de novo hoje então, e hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Vou contar a primeira história então. A primeira história é a história do Sol e da Lua. É uma história indígena de como que surgiu o Sol e a Lua. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, no tempo que nem tinha tantas cidades assim, tinha só os índios. Era apenas noite. Então não existia dia, era só noite e o céu era tudo escuro. Não tinha lua, não tinha o sol, não tinha estrela, não tinha nada. Era como se fosse uma noite. Todos os dias que eram noites, na verdade, né? E aí, olha só, morava então na tribo indígena, lá os índios, e o que começou a acontecer? Os índios não cuidavam muito bem da natureza. E aí começou a acabar as frutas, acabar as plantas, começou a acabar os animais, os peixes do rio, tudo. Então acabou os alimentos para os índios. E aí o que aconteceu? Os índios começaram a ficar doentes e morrer. E aí um dos índios, que era um dos índios adultos, que ainda estava, né, se sentia um pouco melhor, ainda não estava doente, resolveu ajudar. Então ele foi para a selva e procurou Tupã. E aí ele ficou procurando por Tupã, que era o deus dos índios, procurou, até que Tupã apareceu para ele, né? Viu a persistência do homem e apareceu. E o Tupã veio e perguntou para ele o que ele queria. E aí ele explicou tudo o que estava acontecendo e pediu ajuda do Tupã para poder salvar a tribo indígena dele. E aí Tupã resolveu ajudar. Tupã pegou uma caixa e entregou para ele. Falou assim, olha, essa caixa que eu tô te entregando, ela é muito importante. Só que é assim, eu vou ajudar vocês, mas vocês não podem abrir a caixa. Nunca. Não pode ver o que tem dentro da caixa. Se vocês virem o que tem dentro da caixa, aí eu não vou ajudar mais. Vocês têm que respeitar isso que eu tô te pedindo. E aí, então, o Tupã deu a caixa pro índio e o índio levou para a tribo. E aí o índio contou a história toda pro filho dele, né? E falou assim, olha, agora eu vou caçar lá na selva e você vai cuidar da caixa, mas não pode abrir, lembre-se bem. E aí o papai índio então pegou e foi lá pra selva e começou a procurar. E ele começou a caçar e começou a encontrar muita planta, muita fruta, começou a encontrar muitos animais, muitos peixes, e aí ele pegou tudo isso, ficou muito feliz e levou lá para a tribo. E aí começou a ajudar todos da tribo. E todo mundo ficou muito feliz com isso, né? Porque daí eles estavam todos com fome, né? Começou então a ajudar o pessoal. Mas aí o menino começou a ficar muito curioso, porque ele queria saber o que tinha dentro daquela caixa, que era tão especial, a caixa do Tupã. E então, um dia, o menino abriu a caixa. Mas quando ele abriu a caixa, que ele olhou o que tinha lá dentro, ele ficou tipo, era só isso? Tinha pena dentro da caixa, um monte de pena. E as penas começaram a voar, voar, voar em direção ao céu. De repente, uma grande luz apareceu Tupã. E o Tupã não estava nada feliz. E então mandou chamar o homem. E aí falou para eles, olha, eu não gostei do que vocês fizeram, vocês não respeitaram e eu ajudei vocês. E aí então, o que o Tupã fez? Pegou e falou, é o seguinte, você, falou pro homem, né, pro índio mais velho, pro papai índio, falou, olha, você quis ajudar todos, né, e todos da vila deveriam ser gratos a você. Então, como você é aquele que trouxe alimento para todos, eu vou colocar você em um lugar de destaque. E lá você vai conseguir continuar trazendo alimento para todo mundo. E aí, então, o Tupã transformou o pai índio em uma grande bola de fogo e colocou ele lá em cima no céu. E de lá ele podia iluminar o dia, né? Então ele virou o sol e aí ele podia iluminar o dia e principalmente as plantas, porque as plantas também precisam do sol para elas conseguirem crescer, não é? E aí então ele falou assim, olha, já o menino tem uma outra função para ele. Ele até tentou te ajudar,
mas ele não conseguiu. Então eu vou fazer o seguinte, ele também vai ficar lá no céu, mas junto com as penas que voaram. As penas que voaram, o Tupã transformou em estrela e o menino ele transformou na lua. E aí os dois viviam distantes, porque quando o sol aparecia, a lua não. E só de vez em quando é que os dois se encontravam, que o pai poderia abraçar o filho. E essa é a primeira história do sol e da lua. Vocês gostaram? Sim? Então agora eu vou contar a segunda história. Belezinha, vamos lá então. A segunda história que eu particularmente gosto muito dessa história. E esse livro aqui, quem me ajudou a construir foi uns colegas meus, uns amigos meus lá da faculdade. A Camila, a Bruna, a Larissa e o Wellington. Olha só que legal esse livro. É o livro do Sol e da Lua. Vamos então conhecer essa história, que também é uma história indígena, só que é outra história, que não é a mesma daquela. É uma outra versão. Vamos lá? Ó. Era uma vez, em uma tribo muito afastada no interior da floresta, há muito, muito tempo atrás, onde também não havia dia. Só era uma noite, um céu escuro, eterno. E não tinha estrelas. Vivia um moço jovem, bonito, e ele era um índio, né, chamado Sol. Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver direitinho aí do vídeo, né, que esse moço chamado Sol. E o Sol gostava muito de ajudar a todos lá da tribo. E ele tinha uma namorada. E a namorada dele era a índia mais bonita lá da tribo. Não sei se vocês conseguem ver. Ela se chamava Lua. O nome dela era Lua. Ela era linda. E os dois se amavam. Olha só. Os dois se amavam. Mas o que acontece é que o Sol passava muito tempo ajudando o pessoal da tribo, o pessoal da vila lá dos índios, e deixava a Lua para trás. E ela não gostava de ficar assim sozinha. Não gostava. Ela ficava com ciúme dele, porque toda a atenção era para ele e ninguém dava atenção para ela. E então, um dia, os índios resolveram dar uma grande festa lá na vila, na tribo dos índios. Resolveram dar uma festa. E aí, então, a Lua ficou muito brava. Falou pro Sol, olha só, vai ter uma festa aqui na nossa tribo. E você não se arruma. Você fica aí, só pensa em ficar ajudando os outros para lá e para cá. E você não se importa nem com você mesmo. Aí o Sol falou assim, nossa, de novo a Lua, meu Deus do céu. Tá bom, então, eu vou me arrumar. Vou ficar bem bonito pra festa para ficar junto com você. Então o Sol pegou e foi lá para a floresta para procurar um pássaro lindo, bem colorido, para construir um cocar. Olha só. O cocar é essa peça assim feita de pena que os índios usam assim na cabeça. Ia construir um cocar bem bonito e colorido. E então o Sol foi para lá. Só que aí a Lua, toda invejosa, claro, queria ser o centro das atenções, pediu para o pai dela ir também para a floresta procurar um lindo pássaro colorido para poder virar os enfeites dela, né? E aí então o pai e o Sol, que era o namorado, foram lá para a floresta, encontraram um lindo pássaro, lindo, colorido. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, não sei se aqui na sombra é melhor. Então eles procuraram, conseguiram achar o tal do pássaro. E eles pegaram então o arco e a flecha e atiraram. Mas quem acertou foi o pai. O pai acertou o passarinho e o Sol não acertou. Mas aí, quando o pai foi atravessar o rio, porque o pássaro caiu do outro lado do rio, o pai foi atravessar e quase morreu afogado. A sorte que o Sol estava lá e ajudou ele.
E aí então, o pai da lua ficou muito grato com o sol e falou assim: olha, já que você me salvou a minha vida, então esse pássaro é seu. Ele falou: não, mas eu não quero o pássaro, foi a sua flecha que acertou. O senhor é que é o que deve ficar com o pássaro. Mas ele falou: não, eu insisto, você que tem que ficar porque você salvou minha vida. E então, o sol não aceitou e o pai levou o presente para a lua. Mas quando ela ficou sabendo da história, ela não gostou nada. Nada. Porque como que o sol, de novo ainda, além de salvar... Terminar nossa história, porque não filmou da outra vez, tá? Então, olha só. O pai levou o presente para a lua, mas ela não gostou. E o sol também não quis ficar com o pássaro. Então, os dois deixaram o pássaro lá de lado, todo colorido, bonito, e aí as penas dele foram perdendo a cor, coitado. Morreu o passarinho. E eles não gostaram. Só que, na verdade, esse pássaro era o Tupã disfarçado, olha só. O Tupã que era o deus lá dos índios. Tupã, então, se transformou, né, na sua forma original e aí não gostou nada. Ficou muito bravo e chamou a atenção dos dois. Falou assim: olha só, o que vocês estão fazendo com a natureza? Estão matando os bichos e por inveja, olha só, vocês com inveja um do outro deixaram o bichinho aí que foi um presente meu para vocês. Já que vocês não sabem dividir nada e ficam com briga e ciúmes, então o Tupã pegou, ficou muito bravo e falou assim: já que vocês não sabem dividir nada e vocês querem ser o centro das atenções, então a partir de agora o sol vai ficar no céu 1 hora e depois vai ficar a lua. E vocês nunca vão poder se encontrar. Então vai ficar a vida toda assim. Primeiro o sol, depois a lua, o sol e a lua. E a lua, que é toda vaidosa, vai ficar então lá com o céu enfeitado de estrelas para você. Isso é o máximo que eu posso fazer. E de vez em quando eu permitir, aí vocês podem se encontrar. Tá bom? Então a partir de agora vocês vão ficar lá. E aí, né, como punição, mandou os dois lá pro céu. Né? Um virou o sol e o outro a lua. Gostaram dessa história? Vamos lá então que eu vou mostrar rapidinho para vocês algumas outras coisinhas que eu tenho aqui, porque senão o vídeo não vai conseguir mostrar aí, porque tá acabando a memória do meu celular. Olha só, esse aqui então é o arco e flecha, o arco e a flecha, tá? O índio usa isso aqui para caçar. Esse aqui não foi eu que fiz, esse aqui foi os índios que fizeram e eu comprei com eles quando eles vieram pra cá, tá bem? Vou mostrar rapidinho, senão vai acabar. Esse aqui é o cocar que os índios usam na cabeça. Esse aqui foi eu que fiz, tá? Esse aqui eles não usam lá, eu fiz esse aqui, tudo bem? E essa aqui é a zarabatana, os índios colocam lá um espeto lá na zarabatana, não estou com o espeto certo, tá? E aí sopram bem forte, a zarabatana voa e atinge o animal que eles querem caçar, tudo bem? Bom, se vocês gostaram então dessa historinha e das coisas que eu trouxe aqui, não esquece de deixar o seu joinha, tá? Compartilha com alguém que você conhece, tudo bem? E se inscreve no canal, tá? E até mais!